A batalha pela alma. Os casos reais que definiram a história do exorcismo. Desde que a humanidade começou a registrar sua história, registrou também a sua luta contra uma sombra. Um inimigo invisível. Uma força que, segundo relatos de todas as culturas e de todos os tempos, pode invadir o corpo, subverter a mente e escravizar a alma. Nós demos a essa força muitos nomes: demônio, djinn, espírito maligno, Dybbuk. E ao ritual para expulsá-la, demos um nome que ecoa com poder e temor: exorcismo. Para o mundo moderno, a palavra evoca imagens de filmes de terror, mas a história real do exorcismo, escrita com os nomes de pessoas reais, é muito mais antiga, mais complexa e mais universal do que a ficção jamais poderia retratar. É a história da eterna batalha da humanidade para trazer luz à escuridão, ordem ao caos e liberdade ao cativo. Hoje, vamos viajar no tempo, examinando os casos e as figuras que definiram esta prática antiga, para entender por que, mesmo em nossa era de ciência, ela se recusa a desaparecer. Esta é a verdadeira história da batalha pela alma. Se você se interessa pela complexa intersecção da história, da fé e da psique humana, se você ousa olhar para os casos reais que revelam os maiores medos e as mais profundas crenças da humanidade, deixe o seu like para se juntar a esta investigação. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, para continuarmos a explorar os mistérios que definem nossa existência. Parte 1. As raízes ancestrais. Quando os deuses e demônios caminhavam na Terra. Muito antes do surgimento da Bíblia, o mundo antigo já estava em guerra com entidades malignas. Na antiga Mesopotâmia, os babilônios acreditavam que doenças eram causadas por demônios. Seus sacerdotes realizavam rituais complexos para expulsar esses espíritos. No zoroastrismo, os exorcismos eram rituais para reafirmar a ordem divina sobre o caos. Até mesmo no judaísmo antigo, embora não usassem o termo exorcismo como o conhecemos, há relatos de expulsão de espíritos malignos. O historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, descreve como o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, teria recebido de Deus o conhecimento de encantamentos e rituais para expulsar demônios de uma forma que eles nunca mais retornassem. Essa crença se estendeu por todo o mundo antigo, da Índia, com os mantras védicos para afastar os asuras, ao Japão, com os monges budistas e os rituais shintoístas. O padrão era claro. A humanidade sempre acreditou em forças invisíveis e sempre buscou guardiões para se proteger delas. Parte 2. A Revolução de Cristo. O exorcismo como ato de autoridade. Com o advento do Novo Testamento, a natureza do exorcismo sofreu uma transformação radical. Jesus de Nazaré não realizava rituais complexos, ele simplesmente ordenava. Os evangelhos estão repletos de encontros onde Jesus confronta entidades demoníacas com uma autoridade absoluta. O caso mais famoso é o do endemoniado Gerazeno, possuído por uma legião de espíritos. Com uma única ordem, Jesus o liberta. Essa abordagem direta, baseada na autoridade divina, tornou-se o fundamento do exorcismo cristão, passado adiante para seus apóstolos. Após sua morte, figuras como o apóstolo Paulo continuaram este ministério. O livro de Atos relata como na cidade de Filipos, Paulo se irritou com uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e que o seguia por dias. Cansado, ele se vira e ordena: em nome de Jesus Cristo,
eu te ordeno que saias dela. E o texto diz que o espírito saiu naquela mesma hora. O poder não estava no ritual, mas no nome e na autoridade de Cristo. Parte 3. A era do ritual. A igreja e a formalização. Com a expansão do cristianismo, a igreja primitiva viu-se como um exército espiritual. O exorcismo tornou-se uma prática formalizada, não apenas para casos dramáticos, mas também como parte do batismo. Acreditava-se que até mesmo figuras veneráveis, como São Francisco de Assis, realizaram exorcismos, mostrando que esta não era uma prática marginal, mas central à missão da igreja. Na Idade Média, o medo da possessão se intensificou, e foi nesse período que surgiu uma das histórias mais famosas e documentadas, a de Antoine Guy. No início do século XVII, na França, Guy confessou ter feito um pacto com o diabo aos 15 anos. Sua subsequente possessão e o longo exorcismo público realizado por um padre franciscano tornaram-se um evento notório, reforçando a crença popular na realidade da possessão. Para evitar sensacionalismo e estabelecer ordem, a Igreja codificou a prática. Em 1614, foi publicado o Rituale Romanum. Pela primeira vez, havia um manual oficial para exorcistas, contendo as orações e regras. O objetivo era claro: proteger a vítima, o exorcista e distinguir a verdadeira possessão de fraudes ou doenças. Parte 4. O dilema moderno. Psicologia versus possessão. A chegada do iluminismo e da psicologia apresentou o maior desafio ao exorcismo. Condições que antes eram atribuídas a demônios, como epilepsia ou esquizofrenia, passaram a ser compreendidas como doenças do cérebro. A tensão entre essas duas visões do mundo explodiu no século XX, com casos que se tornaram mundialmente famosos. Nos Estados Unidos, a história de um menino de 14 anos, conhecido pelo pseudônimo de Roland Doe, ou Robbie Manheim, se tornou a base para o famoso livro e filme, O Exorcista. O caso, ocorrido em 1949, foi documentado em um diário por um dos padres jesuítas envolvidos, que descreveu objetos voando, arranhões aparecendo no corpo do menino e sua aversão a objetos sagrados. Na Alemanha, o caso de Anneliese Michel, nos anos 70, terminou em tragédia. Após anos de tratamento psiquiátrico sem sucesso para sua epilepsia e depressão, sua família e 2 padres se convenceram de que ela estava possuída. Eles realizaram 76 rituais de exorcismo em menos de um ano. Anneliese morreu de desnutrição e desidratação. Sua morte levou a um julgamento e a condenação dos padres e de seus pais, tornando-se um símbolo sombrio dos perigos de confundir doença mental com possessão. Um dos casos mais recentes a ganhar notoriedade foi o de Julia, documentado pelo Dr. Richard E. Gallagher, um psiquiatra certificado e professor de psiquiatria. Gallagher, inicialmente cético, afirma ter visto fenômenos que a ciência não podia explicar. Objetos voando, conhecimento de fatos ocultos e vozes guturais falando em latim. O caso de Julia é significativo porque vem de um homem da ciência que concluiu estar diante de algo que transcendia a sua especialidade. Conclusão. De Flávio Joséfo a Roland Doe, de Antoine Guy a Anneliese Michel, a jornada do exorcismo é a própria história da tentativa humana de entender o sofrimento. Os nomes de as histórias mudam, mas a pergunta fundamental permanece: existe uma dimensão do sofrimento humano que a ciência sozinha não consegue alcançar? A história não nos dá uma resposta fácil. Casos como o de Anneliese Michel servem como uma advertência terrível sobre os riscos do fanatismo.
Casos como o de Júlia, apresentados por um psiquiatra, nos forçam a questionar os limites do nosso conhecimento. O exorcismo nos mostra um espelho de nossos medos mais profundos e de nossa esperança mais persistente na libertação. Uma batalha que continua a ser travada, silenciosamente, no território mais misterioso de todos, aquele que fica entre a fé e a fé. Exploramos hoje casos reais que definiram a história do exorcismo. A linha entre a aflição espiritual e a doença mental continua a ser um dos maiores mistérios. Qual desses casos você achou mais impactante ou perturbador? O de Roland Doe, que inspirou o Exorcista? Ou a trágica história de Anneliese Michel? Compartilhe sua opinião respeitosa nos comentários. E se esta exploração histórica e filosófica te fez pensar, inscreva-se no Entre Fé e Fé e ative as notificações. Nossa busca pelo entendimento está apenas no começo. Até a próxima.